Lucas 4:1 diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, aonde tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Durante esses 40 dias ele não comeu nada. E ao fim dos 40 dias, ao fim dos 40 dias, teve fome. Jesus só teve fome 40 dias depois. Consegue imaginar isso? E o diabo lhe disse, quando ele teve fome, o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Pode avançar. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amado, deixa eu compartilhar alguns pensamentos a respeito desse momento, porque na verdade é um momento que nós também passamos, né? Nós também passamos pelo momento, por provas, por tentações, e é muito interessante o que eu quero colocar para vocês. Eu, pelo menos, fui bastante ministrado e gostaria que você também, imagino que você também será. Quando eu li esse texto, diz o texto que Jesus, quando voltou do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo. Aqui o texto diz: e Jesus cheio do Espírito Santo, e depois diz: e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então Jesus está cheio do Espírito Santo, mas também Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo dá ordens a ele. O Espírito Santo diz para ele aonde ele deve ir. Cheio do Espírito Santo é uma coisa, receber ordens do Espírito Santo já é outra coisa. Ok? Eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Mas a pergunta que me veio ao ver essa ideia, me veio o pensamento: mas por que o Espírito Santo vai levar alguém para ser tentado? Por que será que o Espírito Santo vai expor Jesus, e se expôs a Jesus, certamente pode acontecer conosco também? Será que ele me conduz a momentos de prova? Será que ele me leva a momentos de batalhas, a momentos de confrontos? Por que será que o Espírito Santo fez isso com Jesus? Por que será que o Espírito Santo colocou Jesus numa situação onde ele seria provado? Se você olhar em outro texto, em Marcos ele não dá muitos detalhes desse momento. Ele cita só um versículo para falar dessa ocasião. E Marcos vai dizer assim: Jesus estava rodeado de feras. A única coisa que fala, Jesus foi ao deserto ser tentado e estava rodeado de feras. É lógico que essas feras aqui está falando de demônios, não está falando necessariamente de algum animal físico, mas de demônios, Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, então, o Espírito Santo conduziu Jesus a isso. Quando eu, pensando sobre isso, eu falei, Deus colocou meu coração. Jesus não foi lá para ver se realmente ele iria vencer ou não, ou se haveria alguma desconfiança.
Porque quando a gente fala colocar alguém à prova, puxa vida, eu não estou muito certo que você vai dar conta, então eu vou colocar você à prova para ver se você aguenta a pegada. A ideia de desconfiança por trás. Certamente o Espírito Santo não tinha isso com Jesus e também não tem comigo e com você. E ele não tem prazer em, não, vou colocar você à prova para te dar um treinamento para você vencer e aprender alguma coisa. Não, Deus não usa isso. Deus não faz isso. Deus nunca vai usar uma tentação para te ensinar qualquer coisa. Escute isso que eu vou falar para você. Deus nunca vai usar um problema para te ensinar nada. Por quê? Porque o problema não é uma matéria-prima para ensinar algo. Embora ensina, mas o problema não é isso. Deus não iria usar esse livro, essa didática para ensinar algo a mim e a você. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas, pastor, então, por que ele levou? Por que nós passamos? Por que Jesus passou? E por que nós passamos por provas? Simplesmente por um motivo: o diabo te odeia. E ele quer te derrubar. É ele que quer te derrubar. Mas então, por que o Espírito Santo levou ele para ser tentado? Uma explicação que me vem ao coração: imagine que você é um inventor e você acabou de inventar um carro. E aí o que acontece? Você criou aquele carro e você agora vai sair pelas ruas para usar o carro que você inventou. Não no sentido para ver se o carro aguenta, mas no sentido, eu quero fazer um test drive, eu quero colocar para funcionar, é isso que Deus colocou. Ou seja, não há uma desconfiança, pelo contrário, eu quero usar aquilo que eu criei. E aí o que acontece? Jesus, então, o Espírito Santo leva ele lá para mostrar a Satanás de que ele é um perdedor. Então eu quero dizer algo para você. Se você está passando, eu acredito que você nunca passa, mas caso você esteja passando por alguma prova, a única pensamento no coração de Deus é: eu vou mostrar para aquele demônio, eu vou mostrar para aquela enfermidade que o meu filho é poderoso, ela é poderosa, ele é vencedor e ela é vencedora. Queridos, eu acho que você não entendeu ainda o que eu falei. Você, na visão e na ótica do Senhor, você sempre vencerá qualquer problema que você passe. Deus não desconfia de você, Deus confia no Espírito Santo que está em você. Diga assim comigo: eu tenho. Mas diga com fé, diga: eu tenho todas as condições para vencer qualquer problema. Amém? Alguém diz amém? Aleluia? Agora, baseado em que você pode dizer isso? Baseado no que Jesus fez na sua vida e baseado no que o Espírito Santo está na sua vida. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo habitando em mim e é Ele que me guia. Uau, 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 uau. Amém? Vocês estão aqui com isso? Mas também existe uma outra questão nesse texto. Esse texto também, Jesus passou por isso para mostrar algo que Israel, porque Jesus está começando algo novo. Jesus está começando algo totalmente novo. E, na verdade, Jesus está começando e também está substituindo algo que existia. Jesus está substituindo a velha aliança para a nova vida, a nova aliança e a nova vida em Cristo Jesus. Quando a nova aliança foi começar, começou da mesma forma que está começando aqui. Ou seja, quando Deus tirou o povo do Egito, com Moisés, Deus fez algo muito interessante. Tem toda a história do Egito, você conhece, não vou entrar no detalhe, as 10 pragas, Ele passa pelo Mar Vermelho, e a partir do momento que eles passam pelo Mar Vermelho, vai se contar 40 dias. E eles chegam no deserto, eles chegam numa cidade chamada Cades Barneia. Quando eles chegam 40 dias depois, numa cidade chamada Cades Barneia, eles estão na porta de entrada da tal terra prometida, da tal terra que mana leite e mel. Jesus também, ele vai e ele entra ali no deserto, depois do batismo, e ele fica 40 dias. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias sem
comer. Diga comigo, sem comer. E o diabo só tentou Jesus depois dos 40 dias. Jesus não ficou 40 dias sendo tentado. Jesus não conversou com o diabo durante 40 dias. Jesus só conversou com Deus durante 40 dias. Mas a Bíblia diz que quando veio a fome que o diabo apareceu. Deixa eu dizer algo para você. Sabe quando que o diabo tenta você? Sabe quando que o diabo tenta você? Quando você está passando necessidade. Então, se você está passando por necessidade, é porque está com fome. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque agora que ele está com fome, eu posso derrotá-lo. Agora que ele está fraco, eu posso derrotá-lo. Meu Deus. Ah, mas o texto diz, não sou eu que estou falando. Depois de 40 dias. Ok, vamos lá. Quando o povo de Israel passou 40 dias no deserto, eles ficaram 40 dias e chegaram na cidade chamada Cades Barneia. E agora estão no limiar para entrar na terra prometida. E aí Deus então pede para Moisés fazer algo interessante. Ele fala assim: Moisés, faz o seguinte, separe 12 homens, um homem de cada tribo, e você vai enviar os 12 homens para espiar a terra. E eles vão espiar a terra e vão trazer notícias do que existe na terra para nós. E então ele escolhe 12 homens, dentre os quais está especialmente mais famosos Caleb e Josué. E os 12 entram, eu estava pesquisando, eles andaram 834 quilômetros a pé. Eles foram de Cades Barneia, que está lá no sul de Israel, no deserto. Eles vão até Reobote, que é lá no norte, perto, depois de Damasco, ou seja, lá na Turquia, mais ou menos. Eles vão andando, dá quase 400 e poucos quilômetros, e voltam andando. E eles fazem uma pesquisa por 800, ou seja, deu 834 quilômetros. Você consegue imaginar isso? E essa andança toda levou, quantos dias? Mais 40 dias. Eles ficaram 40 dias no deserto andando e chegaram a uma cidade chamada Cades Barneia. Deus pega 12 homens e envia para andar na terra prometida, e eles andam por mais 40 dias. Pode ver lá, está lá em Números, o texto vai dizer isso. Eles ficaram, quantos dias ficaram os espiões andando na terra? 40 dias. E quando os espiões ficaram 40 dias andando sobre a terra, é muito interessante. Eles voltaram de espiar a terra. Olha lá, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E aí, olha, vamos acompanhar ali o que aconteceu com eles. E eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, que é Cades Barneia, no deserto de Parã, aonde prestaram um relatório. Agora eles vão dar o relatório. 40 dias depois eles vão dar o relatório. E eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o quê? O fruto da terra. Próximo. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Olha, a quem me enviou? Não foi Deus que enviou eles? Não foi Deus que enviou eles para a terra prometida? Agora, o que eles estão dizendo ali? A quem você, Moisés, nos enviou. Opa, peraí, interessante isso aqui. Entramos na terra que você nos enviou, aonde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que são os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os getitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O próximo versículo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra.
e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Próximo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos, a nós e a eles. Tem mais um, não? Tem. Naquela noite, não, tem. 40 dias depois, eles voltam. 40 dias ficaram andando no deserto, 40 dias espiando a terra, e agora eles voltam a falar com Jesus, com Moisés. E dizem: a terra realmente é boa, só que não tem como você vencer. Não tem como nós vencermos, não tem como nós sermos vitoriosos. Por quê? Porque o povo lá, além de ser gigante, muitos deles são gigantes, é um povo que devora, é um povo terrível. Nós não temos. E aí os 10 conseguem desanimar toda a congregação de Israel. Amados, perceba que o que Jesus fez é exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus passa 40 dias, e aqui está o mistério. Jesus fica 40 dias conversando com quem? Com Deus, e não com o diabo. E o diabo aparece quando? 40 dias, no final dos 40 dias. Ou seja, os espias 40 dias andando e vendo a bênção. Jesus 40 dias conversando com Deus e Deus revelando para ele o seu ministério, revelando para ele o reino, revelando coisas tremendas para Jesus. Jesus agora está cheio do Espírito Santo. Algo novo aconteceu na vida de Jesus. Jesus agora é cheio do Espírito Santo. Vocês não estão entendendo isso. Jesus, quando desceu da terra, se esvaziou de tudo. E Jesus, durante todos os 30 anos de vida, ficou sem o Espírito Santo. Vocês não estão entendendo isso. Jesus se esvaziou. E agora, 30 anos depois, Jesus é cheio novamente do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar o que Jesus, o Espírito Santo e o Pai conversaram por 40 dias? Os espias ficaram 40 dias vendo o que é bom, vendo a bênção, vendo as maravilhas, vendo a vida maravilhosa. Jesus 40 dias experimentando algo, uma comunhão plena com o Pai e o Espírito Santo. E quando, no final dos 40 dias, amados, os espias voltam. 2 deles dizem: é de Deus, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, a terra é boa, a terra é maravilhosa, e os inimigos que estão lá, nós iremos vencer, aleluia. Mas 10 deles dizem: é boa, mas não temos chance de ter para nós. Amado, é bom, mas aquilo é para os outros, não para mim. É bom, mas os outros ganham, eu não ganho. Não dá. Aí perceba comigo, a tentação aconteceu durante os 40 dias na vida dos espiões, ou depois, ou quando terminou os 40 dias? Então, quem é que foi tentado depois que os espiões voltaram? Pense comigo. Os espiões voltam 40 dias depois. Quem passou por prova agora nesse dia? Quem está passando por prova aqui? O resto do povo. Vocês estão entendendo? O povo está esperando notícia. 40 dias depois, chega alguém e diz: 2 caras chegam e falam: é bom e nós vamos vencer. Chega 10 caras e fala: não, é bom, mas nós não vamos vencer. Vocês percebem que a congregação toda foi colocada à prova agora? Sim ou não? Dá para entender isso? Agora a população, Israel inteiro está olhando e dizendo: e agora? Será que é de Deus? Será que não é? Olha as evidências, o povo está dizendo 10 contra 2, 10 estão dizendo que vai dar errado, 2 está dizendo que vai dar certo. Agora os 10 estão colocando, expondo a congregação à prova. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão pegando o raciocínio aqui, não? E amados, eles foram colocados à prova. Só que o problema é o seguinte: nesse momento que 10 contra 2 fala uma notícia negativa, quem prevaleceu? Os 2 ou os 10?
Lá atrás, lá na época de Moisés. Quem prevaleceu? Os 10 que deram notícia ruim ou os 2 que deram notícia boa? Quem que prevaleceu? Não, os 10. Porque toda a congregação acreditou neles. Eles reprovaram na tentação. Vocês pegaram aqui? Entenderam o que eu falei, não? Os 10 deram notícia ruim. E todo o povo acreditou nos 10. E agora a população, que já era uma população murmurenta, reclamona, agora eles, diante da porta de entrada, eles dizem, é de Deus. Aliás, é boa a terra, mas nós temos que voltar. Não vamos vencer. Foram reprovados na prova. E Deus olha aquela cena e diz, Moisés, fique tranquilo. Vou fazer algo com esses homens. Mas isso aqui é terrível. Deus diz assim para Moisés, os 40 dias que eles espiaram a terra, eu multiplicarei por um dia para cada ano. E eles vão ficar, não 40 dias, eles vão ficar 40 anos rodeando a terra. O que me chamou a atenção, a surpresa desse texto, é que não foi os 40 dias que eles andaram do Egito até Cades Barneia. Foi os 40 dias que os espiões andaram. Vocês reprovaram. Vocês vão ter 40 anos agora, porque vocês viram errado. A forma de vocês verem o mundo é uma forma errada. E conforme você vê, assim será a sua vida. E você vai rodear a terra por 40 anos. Para não dizer que eu não sou bonzinho, não sou misericordioso, os que tiver 20 anos para baixo entrarão na terra. Os que tiver mais de 20 anos morrerão no deserto. E eu vou esperar o último, quando o último cidadão cantou parabéns para você. Não acabou, o último, esse aqui é o último. Aliás, o último parabéns para você não. Quando acontecer o último velório, melhor, esse aqui fica o melhor exemplo. Quando o último velório, o último velhinho, quando morreu aquele velhinho, o último dos velhinhos, o último dos moicanos, quando morreu o último, Deus falou, agora podemos levar esse povo para o deserto. Agora aqueles 20 reclamão morreram. Aliás, aqueles acima dos 20 anos. Morreu todo mundo, agora dá para levar. Porque, não falo. Não herda, não vive a herança quem vê errado. Meu Deus, você não está ouvindo essa mensagem, você não está ouvindo isso. Vocês estão entendendo? Eles reprovaram na tentação. Jesus, quando orou, ensinou oração, disse, não nos deixe cair na tentação. Mas livra-nos do mal. O que é nos livrar do mal? Livre-me daqueles que veem errado. Livre-me daquele que me dá notícia errada e eu acredito. Livre-me daqueles que ficam vendo os gigantes. Livre-me daqueles que olham para a promessa e só conseguem ver, em vez da promessa, ver a dificuldade, ver o tamanho do gigante, o tamanho do inimigo, o tamanho da dificuldade. Livra-me de gente assim. Livra-me de gente assim. Não ande comigo. Eu quero me livrar de gente negativa. Eu quero me livrar também da própria visão. Eu não quero ver assim. E, Senhor, me conceda andar com aqueles que veem como Caleb viu. Me conceda andar como como Josué, que viu. Ok, é gigante, é difícil. Amados, existe batalhas, existe lutas mesmo. Mas, amados, eu e você somos mais que vencedores. E Jesus, então, agora surge lá na frente
E Jesus vai passar pela mesma situação. Só que Jesus ficou 40 dias, entenda bem o que eu vou falar aqui, 40 dias espiando a terra. E agora, o diabo vem para pegar o relatório. Lá atrás o diabo ganhou, não ganhou? Sim ou não? Lá atrás o diabo ganhou. O diabo deve pensar, puxa, eu derrotei um povo inteiro. Mais de 2, 3 milhões de pessoas eu consegui fazer andar 40 anos, perder 40 anos de vida. Só tem um agora. Se eu venci a maioria, agora tem um cara só. E o diabo chega para tentar Jesus. E aí começa o processo de tentação. Vocês estão entendendo aqui a situação? Você consegue imaginar os paralelos? Os 12 com Arão, Moisés, Arão e o restante da população. E agora, 40 dias depois, o diabo e Jesus. Vocês estão entendendo? Olha só isso aqui. Ó, pensa comigo. Quem é que estava lá depois dos 40 dias dos espiões? Os 12, Moisés, Arão e o povo, certo? Quem é que está aqui agora? Jesus, que representa os 12. Moisés representa o Pai. Arão, o Espírito Santo. E todos nós aqui juntos. Nós somos o povo, Jesus, Deus e o Espírito Santo e o capeta. Só que ele foi enfrentar Jesus. Coitado dele, não é verdade? E ele chega para Jesus e começa o processo de tentação. Quando ele vê que Jesus está com fome, ele começa o primeiro estágio da tentação que todos vocês e eu passamos. Você está com fome? Você está passando por falta de dinheiro? Você está passando por problema financeiro, problema material, problema físico? Resolva isso. Peça que essa pedra se transforme em pão. Resolva o teu problema de fome. Ou seja, a tentação, o primeiro estágio de tentação é quando o diabo tenta você e eu na área financeira, na área material, na área comum da vida. Quando você retrocede porque faltou dinheiro, quando você retrocede porque não tem recurso, quando você corre atrás de recursos, e ele diz, transforme em pão, ou seja, vá resolver você o que Deus não está te dando. Vai resolver você, vai trabalhar mais, vai se virar mais, vai resolver mais, e tente dar um jeito nessa vida financeira, tente dar um jeito nessa vida material, corra atrás disso. Você não está com fome? Você não está passando por necessidade? Lá atrás aconteceu a mesma coisa. Moisés, você tirou a gente do Egito para passar fome aqui no deserto. Nós tínhamos lá panelas, nós tínhamos lá cebolas e alhos, nós tínhamos lá comida em abundância, nada, mentira, eles eram escravos, amados. Eles comiam comida de escravo e começaram a reclamar no deserto. Lá no Egito nós tínhamos comida, e aqui no deserto, tá bom, Deus. Moisés, faz o seguinte, amanhã vai chover pão do céu. Vocês estão percebendo? Teve fome e foram reprovados. Foram reprovados na vida material. E Jesus disse para ele, lá o povo reprovou, porque reprovou na parte financeira, na parte material, na parte de sustento. E Jesus olhou para Satanás e falou, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Amados, será que Jesus sabia o que estava falando? Qual é a prova que Jesus sabia o que estava falando? Nem só de pão viverá o homem. Nesse próprio texto tem a resposta dessa. Vamos ver se vocês estão bom de charadinha, vamos lá. Nesse próprio texto está a resposta dessa pergunta. Será que Jesus sabia que nem só de pão viverá o homem? Não? Me prove. Pegou. Aí, ó, o cara é bom, hein? Ele já tinha ficado 40 dias sem comer e não estava com fome.
Ele ficou 40 dias sem comer, ele só teve fome depois dos 40 dias. Ele ficou 40 dias só se alimentando da palavra de Deus. Você não está entendendo o que eu estou falando. Diga assim comigo: eu sou a prova de fome. Você sabia que você pode ficar sem comer e nunca ter fome? E nem emagrecer? E nem ficar doente? Quantos creem nisso? Eu estou falando sério. Estou falando de comida física. Você pode ficar 40 dias sem comer nada e você não vai ter necessidade. Eu sei que você está duvidando disso, é porque você nunca experimentou, mas eu estou dizendo, queridos, é possível. Jesus se alimentou durante 40 dias do relacionamento com o Pai. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, se porventura, em algum momento da tua vida, você tiver que ficar sem comida, sem dinheiro, meu irmão, fique, não aguente. Não se desespere. Mas está faltando dinheiro, mas está faltando não sei o quê. Então aí você sai trabalhando, sai que nem um louco, sai que nem um desesperado, e você vai negociando as coisas de Deus, você vai negociando as coisas, os princípios, os valores. Por quê? Porque você sucumbe quando tem fome, você sucumbe quando tem problema financeiro, você sucumbe quando tem dificuldade, você se abate, você não sabe viver sem dinheiro. Estou desempregado, amém, Deus vai sustentar. A minha empresa não está vendendo, amém, Deus vai sustentar. Quem disse que Deus te sustenta pelo que você vende? Quem Deus disse que você te sustente pelo que você ganha de salário? Quem acredita que é só o seu salário que resolve o teu problema? Quem acha que só as suas vendas resolvem o teu problema? É lógico que você acredita nisso, mas você não está levantando a mão. Sempre atrás, um irmãozinho que se converteu, estava precisando de emprego, arranjou um emprego. O emprego dele significava ele não vir mais para a igreja, porque trabalhava no domingo. E aí ele começou a sentir na pele o que é o capeta cafungando na orelha dele. Recém-convertido. Meu irmão, esse emprego não é de Deus. Um emprego que te afasta de Deus, cuidado com isso. Uma amizade que te afasta de Deus, cuidado com isso. Um relacionamento que te afasta com Deus, cuidado com isso. Ah, mas meus amigos vão jogar bola. Meu irmão, larga desses amigos. E quando eu digo afasta de Deus, é igreja, ler a Bíblia, orar. Meu irmão, não é de Deus. Pastor, mas não é de Deus, meu irmão. Não é de Deus. Não é de Deus. Pio estava me contando uma história, ontem conversando com ele essa semana, Pio me contou a história de um rapaz, chegou para o Rômulo, pastor, e falou assim, pastor, cara bem conhecido assim, daí o cara chegou e falou, pastor, uma igreja me convidou para ser pastor de jovens da igreja dele, porque a igreja está precisando de pastor de jovens, e eu tenho que ir lá porque estão precisando, a igreja está crescendo, está com dificuldade, preciso. Eu falei, meu irmão, existe dois tipos de bem. Existe o bem, que é o bem da alma, o bem humano. Existe o bem que é o bem de Deus. Se você for lá, é bom, porque você vai ajudar o irmãozinho, a igrejinha lá que está lá precisando de ajuda. Mas será que esse é o bem que Deus quer para a tua vida? Então você tem dois tipos de fazer o bem pelo bem, ou o bem porque é a vontade de Deus. E talvez você esteja vivendo o bem que é bem, mas não é o bem que Deus quer que você viva. Vocês não estão ouvindo, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Quando diz procede da boca de Deus, é mais do que apenas a Bíblia escrita. Está falando o seguinte, é a palavra que Deus diz a você. É quando você lê a Bíblia e aquele texto fala com você.
É essa palavra que te sustenta. É essa palavra que alimenta. É lógico que é a Bíblia, mas estou dizendo assim, a palavra que sai da boca de Deus, aquela palavra que Deus fala com você. Amém? Vocês estão aqui comigo, não? E o povo lá então, Deus teve que trazer maná do céu, Deus teve que trazer cordonizes, não é verdade? As codorninhas que vinham lá para eles comer, porque eles queriam carne ainda, não era só em qualquer coisa, eles tinham que comer pão e tinha que ter carne. Oh Deus, só pão. Eu garanto que se Deus não desse a codorna, eles iam ficar reclamando, pô Deus, só pão, que poxa vida. E a mistura, né? Não diz o irmão lá, né? E a mistura, Senhor? Só tem arroz, feijão, e cadê a mistura? Não tem uma carne, um bifinho, uma asinha, uma coxinha de frango, só né? Aí dá o ovo, mas só ovo frito, não aguento mais ovo frito. Amém. Aí veio a segunda, Deus disse, ele chegou para ele e falou assim, o diabo chega para Jesus e fala, seguinte, está vendo esses reinos aqui do mundo? Todos eles eu te darei, se prostrado me adorares. Se você me adorar, eu vou dar. E essa mesma tentação aconteceu lá no deserto também. Quando? Quando eles construíram um bezerro de ouro. Moisés está demorando demais, vamos construir um bezerro de ouro? E eles construíram um bezerro de ouro. E Arão, que constrói o bezerro, diz, aqui está o Deus de vocês. Aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E eles acreditaram. Será que na minha vida, na sua vida, tem bezerro de ouro? Não? Sim ou não? Sim ou não? Cuidado que você responder, hein? Sim ou não? Ou talvez? Talvez não tenha aquele bezerro, né? Mas um tipo de bezerrinho deve ter lá. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Posso revelar se você tem ou não um bezerrinho? Por exemplo, se você acha que quem sustenta você é o teu salário, é um bezerro. Ô salário, abençoado salário. Esse emprego é o que me sustenta. Aleluia, eu te louvo, eu te adoro, emprego. Se a sua confiança está no salário que você tem, no trabalho que você tem, você está dando a esse trabalho, a essa profissão, a essa empresa, o título de Deus. Ele disse, é esse bezerro que tirou vocês do Egito. Foi esse bezerro que venceu o faraó. E não é verdade, você sabe disso, foi Deus que tirou eles de lá. Mas quantos de nós amamos, queridos, damos crédito ao que estamos vivendo? Há algumas coisas que nós temos. A tal ponto que se nós perdemos isso, a gente desespera. A nossa confiança está nisso. Eu não estou dizendo, amados, que não temos que, né, que Deus, sem dúvida Deus vai nos usar o emprego, o trabalho, a empresa para te sustentar, não tenho dúvida disso. Mas é Ele que me sustenta. O meu sustento vem do Senhor. Por isso, amados, se porventura você fica desempregado, você não desespera, porque é o Senhor, não é o emprego. É o Senhor, não é o emprego. Amados, é o Senhor, não é o emprego. É o Senhor, não é o emprego, não é a empresa, não é isso, não é aquilo. Amém? Vocês estão comigo? E Ele diz o quê? Me adore. Se você me adorar, eu vou te dar. Agora, meus queridos, olha só. O que Deus prometeu para Abraão, que é o pai de toda essa nação? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando fala família ali, está falando nações. Ou seja, todas as nações já pertenciam a Jesus. Como que o diabo vai oferecer uma coisa que já é dele? E ele diz, porque me foi dado, eu posso dar a você. Mentira! Mentira! As nações não pertencem ao diabo. Alguém diz amém, pelo amor de Deus. As nações não pertencem ao diabo, pertencem a Jesus. O que o diabo está dizendo? Mentindo. Primeiro, eu vou dar para você. Não, você não vai. Como que você vai dar uma coisa que já é meu? Como que você vai me dar uma coisa que já é minha? Só que a gente acredita nessa conversa fiada do diabo e a gente fica lá. Eu quero dizer algo para você, queridos. Você já tem o sustento. Você já tem a provisão. Deus já é com você. Amém? Você está aqui comigo? E ele diz o quê?
essas coisas te darei se prostrado me adorares. Outro aspecto dessa tentação aqui, qual é? Atalhos na vida. Eu vou arranjar um atalho. Vai ser seu, mas vai demorar muito. Deixa eu resolver isso aqui mais rápido. Toda vez que você tenta resolver alguma coisa mais rápido, você está caindo em tentação. Amados, espere o tempo de Deus. Confie no Senhor. Amém? Você está ouvindo essa mensagem? Confie no Senhor. E o outro aspecto dessa tentação, ele diz o seguinte, né? O outro aspecto, ele diz assim, levou Jesus lá no pináculo do templo, e ele diz, pule para baixo, porque está escrito que os anjos vão segurar você. Os anjos vão segurar você. E Jesus disse, também está escrito, não provarás o Senhor teu Deus. Aonde nós vemos essa mesma referência dessa tentação lá no Velho Testamento? Com a própria história dos espiões. A terra é boa, mas os inimigos são maiores do que nós e mais fortes do que nós. O que Jesus aqui, o que esse texto está dizendo para nós? Quando ele fala aqui, prove para ver se Deus cuida de você. Pule, vamos ver se Deus realmente cuida de você. Porque não está escrito que Ele vai cuidar de você, então pule. O que ele está colocando em dúvida? Será que Deus vai cuidar de você? Será que Deus vai cuidar de você? Será que você vai vencer? Ou seja, a tentação dessa história dos espias enganando o povo é a mesma história. Veja, será que vai vencer? Será que se nós entrarmos nessa terra, nós vamos ganhar? Será que vamos ganhar? Queridos, cuidado com esse pensamento. Será que vamos vencer? Será que vai dar certo? Não, meu irmão, vai dar certo. O Senhor é conosco. O Senhor está do nosso lado. Nós vamos vencer. Lá atrás, Israel perdeu e sofreu por 40 anos por causa dessa tentação que eles caíram. E a Bíblia diz que Jesus venceu o diabo depois desses 40 dias. Vocês estão entendendo isso? Amém, não? Então, amados, esse outro ponto, será que o Senhor cuida da gente? Diga assim comigo, o Senhor é aquele que vai à minha frente, abre as minhas portas, para que eu entre e conquiste tudo que é meu. Diga assim, eu creio que o Senhor me levará e cuidará de mim. Eu creio nisso. Confie nisso. Confie. Estava vendo aqueles com o nenenzinho ali no colo, a Helena, né? Ah, Deus, será que vai dar certo? Será que a gente vai ter condições? Vai ter sim, vai ter. A Helena vai ter os melhores estudos, a Helena vai ter a melhor da vida dela, a melhor educação, ela vai ter saúde, ela vai crescer. Confie no Senhor. Confie nele. Confie que a sua empresa vai sair dessa situação. Você vai sair dessa situação. Você vai vencer. Confie no Senhor. Colocar à prova significa quando você permite conviver com a dúvida. Meu irmão, não aceite a dúvida. Meu irmão, não perca tempo com as dúvidas. Não perca tempo tentando responder essas perguntas. Amados, vem aquele sentimento, alguém vem falar com você, será? Meu irmão, esquece isso, joga fora esse pensamento, vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês aqui agora, até meio profeticamente, amados, a partir de hoje, primeiro, daqui um mês, nós estamos entrando não apenas no novo ano, nós estamos entrando numa nova década. Faz 10 anos que nós estamos dizendo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A partir do ano que vem, 20, 21, 22. Nós vamos entrar na década do 20. Todas as vezes que perguntar que ano é esse, você vai dizer 20 alguma coisa. Não mais 10 alguma coisa. 20. Acho que vocês não estão entendendo, mas nós não vamos mudar apenas um ano, nós estamos mudando uma década.
Amados, nós estamos falando dos próximos 10 anos. Pare para pensar um pouquinho agora. Volte em 2009. Onde você estava em 2009? Como você estava em 2009? Consegue pensar, não? Passaram-se 10 anos. Hã? Estão pensando nisso, não? Passaram-se 10 anos. Dia 15 de dezembro de 2009, 15 de dezembro de 2009, eu e a Priscila estávamos entrando na garagem do Luiz da Rosa e dizendo, vamos começar uma igreja na Fazenda Rio Grande. 15 de dezembro de 2009. A garagem nem existe mais, né, Luiz? A garagem já era. Demoliram a garagem. 10 anos depois, não tem mais garagem. Tem um prédio novo. Aleluia. Ó, Luiz, hein? Mistério, hein? E sabe, no dia 15 de dezembro, você não fecha uma alocação lá naquele prédio novo, hein? Aleluia. 15 de dezembro de 2009, nós estávamos entrando numa sala com alguns irmãos que estavam aqui, acho que Samuel Maria estava, quem mais estava aqui? Estava lá. Leslie, a irmã, estava lá. Arlete estava lá, Maurício. Vai que está aqui na sala, só eles aqui, né? Estávamos nessa garagem, dizendo, vamos começar uma igreja, e eu e a Priscila seremos os pastores dessa igreja. 10 anos atrás. Estamos hoje aqui, 10 anos depois. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Queridos, começamos uma igreja. Conversando com o pastor Pio essa semana, o número 10, esses 10 anos, é muito forte para a aba. Muito forte na história da aba, esses anos 10, 2000, 2010. Muito forte. Acontecem coisas extraordinárias. Escreva o que eu estou falando para você. E eu tenho falado isso já desde o ano passado, eu tenho falado isso. 2020 começará algo extraordinário. Não somente um ano extraordinário, começa uma década extraordinária. Amados, daqui 10 anos, do que vamos fazer daqui a 10 anos para frente, depende muito da forma como você entra agora. Quero dar um desafio para a igreja. Deus colocou no meu coração esses dias, eu quero passar isso para vocês. Esse mês de dezembro, hoje é o primeiro dia. Nós vamos ter um culto dia 31 de dezembro, que sempre fazemos, 31 de dezembro, nós fazemos um culto profético. E nós queremos profetizar algumas coisas que Deus mostrar e está mostrando. E eu creio que será um culto profético muito especial, porque é um novo ano e uma nova década. E eu quero dizer algo para você, não entre de qualquer jeito. Escute o que eu estou pregando hoje. Eles estavam em Cades Barneia. E naquela porta se definiu entrar na terra prometida ou ficar 40 anos rodando. O que foi feito naquele dia definiu os próximos 40 anos. Um dia. Um dia definiu os próximos 40 anos deles. Um dia. O que eu quero dizer é algo para você, tome cuidado com as decisões que você vai tomar agora. Tome cuidado com o que você vai decidir a partir desse mês. Você vai definir os teus próximos anos. Muita coisa tem em jogo, mais do que você imagina. Eu estou aqui profeticamente falando isso. Escute o que eu vou falar. Eles estavam em Cades Barneia. Se toda a população dissesse, é de Deus, vamos embora. O que eles faziam para atravessar? Hã? Não tinha rio. Andava. Era só ir em linha reta.
40 anos depois, agora eles estão não mais em Cádiz Barneia. Eles estão diante de um rio. E para aquele rio abrir, tinha que ter acontecido um milagre. Teve que parar o rio. Ou seja, aqui, a porta estava aberta, era só entrar. 40 anos depois, a porta está fechada. Será que vocês aprenderam durante 40 anos? Ou quer mais 40? Quer mais 40? Eu dou. Eu tenho a eternidade. Vocês, os pais de vocês, os avós de vocês, nem existem mais. Vocês que tinham 20 para baixo, vai entrar agora ou não? Ou vai querer mais 40? Acho que chega de brincar na vida, né? Chega de brincar na vida. Se eu fosse você, eu pensava nisso. Chega de brincar. Chega de ser criança. Você está diante de Cádiz Barneia. Entre. Para não ficar 40 anos patinando. 40 anos dando círculos. E no rio ali agora, já Moisés está morto, Arão está morto, e agora Josué está vivo. E é o líder. E agora é o seguinte, vocês vão ter que entrar aqui. Agora para entrar aqui eu vou ter que abrir um rio. Vocês estão ouvindo essa mensagem? Amados, eu quero pedir para vocês, durante esse mês, não vivem, cuidado com esse mês, né? Porque vai ter festa, nós temos aí cantata, né? Tal. Mas se eu fosse você, todos os dias, eu reservaria um tempo para orar em línguas. Pega um caderninho, escreva o que Deus falar com você. Eu dei uma tarefa para os líderes, não sei se passaram para as ovelhas, mas se não passaram, vou passar já. Procure um texto da Bíblia. Um versículo 2, uma história da Bíblia, que gere uma expectativa no seu coração em relação a 2020 e essa década. Eu fiz no meu grupo familiar, eu quero um versículo que represente 2019 e um versículo que represente 2020. E no dia 31, nós vamos profetizar esses versículos. Esses versículos que Deus vai dar para você, não para mim. Busque algo esse mês. Viva esse mês de dezembro um pouco assim, sabe? Não se distraia. Não se distraia. Não fique perdido. Não fique perdendo tempo. Não fique muito distraído. Não fique demais pensando nas férias. Estamos diante de, imagine, Cádiz Barneia. A forma como você pensar hoje define muita coisa. Queridos, e isso eu vou falar para você, quer você creia, quer você não creia, é assim. Não depende se você crê ou não. Isso depende única e exclusivamente de você entrar no fluxo. Porque as coisas mudarão a partir de 1 de janeiro de 2020. Você recebe essa palavra? Amados, pense nisso. Como você espera estar no dia, em dezembro de 2029? Meu Deus, o seu Rubens está meio, ô seu Rubens. Estará conosco, seu Rubens. Amém? Creia. Não olhe para o gigante, não. Não olhe para o gigante, não. Não olhe para o gigante da idade. Olha, Deus é maravilhoso. Amém, não? Você está comigo ou não? Amados, eu queria deixar essa palavra para você. Para você não cair em tentação. Mas ultrapasse Cádiz Barneia. E entre na terra que Jesus conquistou para você. Entre na terra prometida. Entre na vida eterna. A vida da ressurreição. Amém? Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos dar um aplauso lindo para Jesus.